Olá, eu sou o professor Amaury Catropa e este é o Histórias Empresariais. A cada programa eu trago para você um case real de empresas em seus mercados, com seus produtos e suas marcas. Uma ilustração sobre como ações estratégicas corporativas podem explicar, na prática, conceitos acadêmicos da teoria. O tema conceitual de hoje, que nós vamos mostrar para vocês, se refere exatamente aos chamados Sistemas Nacionais de Inovação. E a história que eu vou contar hoje se refere à maior empresa de cosméticos terapêuticos do país. O que são exatamente sistemas nacionais de inovação? Bem, podemos resumir dizendo que são articulações que ocorrem entre organizações que podem ser públicas e ou privadas e têm como objetivo criar novas tecnologias, implantá-las, mas desde que o foco final seja criar inovações. E sobre isso, nós poderíamos até mostrar para vocês quais são os agentes, os personagens que atuam num sistema como esse. Basicamente são três. De um lado você tem os governos que criam regras, regulamentos, promovem fomentos, até financiamento para projetos de inovação e passam isso para as universidades que, por sua vez, acionam as empresas. E as empresas vão ao mercado. Essa sequência tem uma lógica que é a seguinte: os governos, quando fomentam os institutos de pesquisa e ou as universidades para, nos seus laboratórios, criar ideias novas, a intenção é que se crie conhecimento, se crie ciência. E as universidades, por sua vez, ou institutos de pesquisa, quando desenvolvem, na teoria, essas ideias, passam para empresas que vão criar as próprias inovações, que são bens e ou serviços, que são colocados no mercado. E na medida em que isso acontece, as empresas retornam para os governos com as informações em termos do quanto isso agregou valor ou não à economia do país. E há um retorno em sentido contrário das empresas para as universidades, mostrando o que do projeto teórico teve que ser ajustado em mudanças na prática. As universidades, de posse disso, refazem os seus projetos e acionam novamente as empresas, que voltam a acionar os governos e assim sucessivamente. Eu coloquei essa imagem porque tem um nome isso, chama-se tripla hélice e funciona justamente de forma dinâmica, constante, desse jeito que eu mostrei aqui para vocês. No caso do Brasil, o Sistema Nacional de Inovação tem alguns cases de sucesso, embora haja muitas críticas com relação a outros setores que os resultados não foram muito bons. Nós vamos falar daqueles que deram certo, né? Por exemplo, no segmento de petróleo, nós temos nada mais nada menos do que um conhecimento considerado internacionalmente como o mais evoluído no mundo em termos de prospecção do petróleo em águas profundas. E é claro que a empresa Petrobras é quem conduz, quem é, na verdade, a protagonista desse sucesso. No caso, por exemplo, do segmento de mineração, uma antiga empresa que era do governo, chamava-se Companhia Vale do Rio Doce, hoje simplesmente conhecida pelo nome de Vale, é hoje uma empresa privada, é destacada no mundo todo como uma das mineradoras mais inovadoras do planeta. No segmento de telecomunicações, ainda no fim dos governos militares, criou-se o chamado Sistema Telebrás, que gerou a semente para que todo esse desenvolvimento que se tem hoje, em termos de comunicação de dados, comunicação de voz, telecomunicações de maneira geral, pudesse se tornar realidade. Embora essas organizações do Sistema Telebrás tenham sido privatizadas em 1978 e, com isso, investimentos multinacionais acabaram vindo para cá e facilitando o processo de crescimento e desenvolvimento dos meios, dos acessos a esses recursos para os usuários finais. E, por fim, o exemplo da indústria aeronáutica, né? Nós temos uma empresa chamada Embraer, todos conhecem, que é considerada hoje uma das mais importantes produtoras de aeronaves do planeta também. É brasileira, é privada e essa organização está sendo cobiçada pela Boeing hoje, que é a empresa americana que detém o posto da número 1 no mundo nesse segmento. O que a Boeing pretende é realizar uma fusão com a empresa Embraer brasileira, portanto não é pouca coisa. Nossa história de hoje mesmo vai começar a partir dessa imagem desfocada, antiga, de um prédio no bairro da Vila Mariana, aqui em São Paulo, onde
operava uma indústria de cosméticos chamada Berjot. Berjot era o sobrenome de um dos proprietários. Essa história tem quase 50 anos, ela começou em 1969. E o personagem mais importante não é aquele que dá um nome ou dava o nome à empresa, mas sim um sócio que ele tinha. A partir do ano de 1969, 1970, esse sócio, que era um jovem, cheio de ideias inovadoras, tinha apenas 24 anos de idade, propôs ao Berjot que eles não atuassem só como indústria, mas também como comércio, ou seja, fossem varejistas e tivessem contato com o cliente final através do quê? De uma loja. E ele propôs que se montasse uma loja naquele lugar que vocês veem ali, na rua Oscar Freire, aqui em São Paulo, número 930, exatamente ali. O ano é 1970, essa história tem 48 anos, e, como vocês veem aqui, a rua Oscar Freire tinha uma outra aparência. Hoje, para quem não conhece, Oscar Freire é uma das ruas mais valorizadas na América Latina, porque aqui a maioria dos edifícios, a maioria dos endereços comerciais está ocupada por grandes grifes multinacionais de vestuário e de cosméticos. Então, a escolha dele, no caso desse jovem, foi correta com relação ao endereço. Esse carro que vocês estão vendo aqui era dele, desse jovem, e ele vendeu esse carro para obter capital para investir nesse comércio. Isso prova o quanto ele acreditava na sua própria ideia. O jovem era esse moço que aparece nessa foto de época, o nome Antônio Luiz Seabra. Era um visionário em termos de ideias inovadoras, cheio de energia, e ele vai ser responsável por duas grandes mudanças nessa empresa. Uma delas foi de trocar o nome da organização e adotar uma marca comercial que hoje é muito poderosa, inclusive fora do Brasil. E a outra ideia dele também, que foi implementada com grande sucesso, foi adotar um sistema de vendas diferenciado. Embora ele não tenha criado esse sistema, mas foi responsável por adaptá-lo a essa empresa. Para a gente ter uma ideia do que é esse sistema de vendas, nós vamos dar um exemplo esquemático aqui para vocês. Nós estamos nos referindo ao sistema de vendas diretas. A partir de 1974 se tornou realidade nessa empresa. O que é exatamente o sistema de vendas diretas? Bom, sem muita teoria, apenas com um esquema prático, vou mostrar para vocês o seguinte. Vendas diretas funcionam da seguinte forma. Uma organização oferece para, evidentemente, os seus, em termos dos seus bens e serviços, oferece estes para a sua clientela através de um contato direto que ocorre entre os seus vendedores e os compradores que eles têm nesse mercado. Bem, mas veja, até aqui isso que eu estou mostrando é igual a qualquer outro sistema de vendas. Mas tem uma diferença. A diferença é a seguinte, nesse caso, a venda é feita necessariamente fora do ponto de venda, não é feita na loja. Para nós não nos esquecermos, vou mostrar uma imagem da porta dessa casa, uma residência, em que alguém chega ali e bate a porta com a intenção de oferecer aos moradores os seus bens e serviços. Isso aqui é uma venda direta feita fora do ambiente comercial de uma loja. Seabra teve, desde o início do funcionamento da empresa, a ideia de constituir esse grupo de vendas diretas através de uma equipe de mulheres, até porque falam a mesma linguagem e têm maior empatia com a clientela que era composta originalmente por mulheres, predominantemente. Ele sempre foi muito participante desde o processo de recrutamento e seleção dessas mulheres, dessas empregadas, até também nos treinamentos, e ele sempre foi um líder motivacional. Fazia reuniões como essa que vocês estão vendo aqui para manter essas empregadas não só atualizadas com relação ao exercício do seu trabalho, mas principalmente se sentirem motivadas e fiéis a trabalhar, continuar trabalhando com essa organização. Detalhe importante é com relação à estratégia de produto, criada também pelo Seabra. A estratégia de produto dele foi, desde o início, e é até hoje, baseada em 3 pontos. Ele sempre entendeu que os produtos produzidos e oferecidos pela empresa dele deveriam estar relacionados a 3 coisas. Primeiro, as matérias-primas, ou seja, os insumos que ele utilizasse, deveriam ser sempre da natureza e da natureza brasileira. Tanto é que até hoje vários dos seus produtos se referem a frutos e ou plantas tipicamente brasileiros.
Outro ponto importante é que o atendimento das clientes nas lojas, a partir daquela primeira loja que vocês viram, deveria ser o mais personalizado, individualizado possível para que essas clientes se sentissem especialmente valorizadas. E em terceiro aspecto importante também, uma coisa que ele imaginou, e ele estava absolutamente correto, que os produtos fabricados por eles deveriam ser, desde a industrialização até a logística e a estocagem no ponto comercial, objeto de climatização. Se você, mulher que está vendo esse programa, usa maquiagem, e todas praticamente usam, lembre-se de um cuidado importante, né? Produtos cosméticos, maquiagem de forma geral, têm que ser conservados em temperaturas, em faixas de temperaturas e de umidade controlados. Basta dizer, por exemplo, que um batom acima de uma certa temperatura, ele começa a se desfazer. A faixa de temperatura ideal é entre 15 graus no mínimo e 21 graus no máximo. E um nível de umidade controlado também, porque há alguns desses produtos que nas suas fórmulas têm componentes que são, por exemplo, altamente voláteis. É o caso do que ocorre com o rímel e os delineadores. Acima de 21 graus, esses elementos voláteis começam efetivamente a se desfazer e, em função disso, a eficiência desses produtos cai de forma significativa. Ele se preocupou com isso desde o início. Outra coisa importante, aí a gente vê o lado gestor dele, foi a ideia de estabelecer desde o início esses 3 pontos básicos que toda organização deve professar, ou seja, uma missão, uma visão e um conjunto de valores. Mas o que é exatamente isso, ou o que são essas coisas, né? Então vamos falar de uma forma bem simples, quais são os conceitos e, mais importante, qual é a descrição do texto que se refere a essas 3 coisas nesta empresa. Em primeiro lugar, o que é a missão de uma empresa, né? Nada mais é do que a razão pela qual ela existe, para que ela existe, por que ela foi criada, né? E no caso, o Seabra estabeleceu desde o início que a missão dessa organização, dele, né, era criar e comercializar produtos e serviços que pudessem oferecer à clientela 2 coisas. Um joguinho de palavras, mas que tem sentido prático efetivo. Por um lado, a clientela obter bem-estar com isso e, por outro lado, estar bem com essa situação, com esse consumo e os resultados que os produtos oferecerão a elas. E o que é exatamente o conceito de visão de uma empresa? Bem, de forma simplista, a visão da empresa nada mais é do que aquilo que a organização imagina que, em termos futuros, ela deseja ser, ela deseja atingir, deseja realizar. No caso dessa empresa, o Seabra estabeleceu que o que se queria é que, no futuro, de preferência próximo, a marca comercial dele se tornasse uma marca mundialmente expressiva, mundialmente conhecida, importante. E também que esses produtos dessa marca fossem consumidos por pessoas que tivessem relacionamentos tanto com outras pessoas quanto com a natureza, relacionamento harmonioso, relacionamento estável, seguro e respeitoso. Pode parecer pouco importante, mas isso define a visão que uma empresa tem com relação ao seu futuro. E, por fim, os valores da empresa, que significam conceitualmente o conjunto de aspectos éticos que essa empresa pretende ter na sociedade em que ela atua. E, no caso, o Seabra estabeleceu que esses valores são coisas como compromisso, solidariedade, a busca pela paz, a própria vida em si, as pessoas e seus relacionamentos e, fundamentalmente, a busca pela beleza, porque, afinal, é uma indústria de cosméticos. Mas a beleza, claro, sem preconceitos. Um dado importante sobre não apenas essa indústria, mas qualquer indústria de cosméticos no mundo é que, ao contrário do que se imagina, ou que se possa imaginar, essas organizações não devem ter como foco o produto em si como a razão pela qual a cliente busca as soluções que a empresa oferece. Ou seja, em palavras simples, a cliente, ao comprar um produto cosmético, um produto para maquiagem, ela não quer exatamente o produto.
ela quer a realização de uma coisa mais abstrata e mais importante, que se refere aos sonhos dela se tornar uma mulher mais bonita, mais atraente e principalmente que a sua autoestima seja maximizada. Então, todo o processo estratégico de negócios dessa empresa está voltado à realização dos sonhos e não exclusivamente à venda do produto para essa clientela. Durante um certo tempo, essa indústria teve resultados exponenciais, principalmente nos anos 1980, que o crescimento dos negócios dessa empresa, sobre a qual nós estamos falando hoje, teve uma multiplicação em termos de crescimento de 35 vezes. Mas isso se deveu principalmente ao fato de que os competidores internacionais desse ramo não se interessaram muito em vir para o Brasil. E por que não? Em primeiro lugar, porque na época a inflação na economia brasileira era muito alta. Segundo, porque a moeda local era instável. Mas você vai dizer, bom, mas esses fatores também são negativos para quem já estava aqui, como é o caso dessa empresa do Seabra. Sim, mas há um aspecto que é certamente diferencial, que é o seguinte: embora o cenário político fosse muito inseguro para todos de forma geral, os novos ou os antigos players de mercado, havia uma vantagem para quem fosse de casa, digamos assim, para as empresas brasileiras, e uma desvantagem para as estrangeiras, que era isso aqui. Os governos, até essa época, os anos 80, tinham atitudes extremamente protecionistas com empresas de origem nacional, criando uma espécie de reserva de mercado para elas. E a empresa do Seabra se beneficiou disso, as multinacionais se desinteressaram de vir para cá por causa disso. A partir de um certo momento, aquele sócio dele, chamado Berjot, que dava nome à organização, saiu da sociedade e Seabra acabou obtendo um relacionamento de negócios com dois outros sócios, que aliás são sócios dele até hoje. Aí nós temos o triunvirato, que não só controla societariamente a empresa, mas também administra a organização até os dias de hoje. Antônio Luiz Seabra, Guilherme Leal e Pedro Passos. Você deve estar se perguntando, bom, mas nós estamos falando de que organização, né? Não citei até agora qual é a marca comercial. Vou dizer para vocês que já no ano de 1988, essa indústria já tinha se tornado a maior fabricante de produtos cosméticos no país. O nome é esse mesmo que você imaginou. Nós estamos nos referindo à Natura, uma organização de grande destaque no mercado, inclusive fora do Brasil. Mas os tempos bons em termos de protecionismo acabaram. Por quê? Porque a partir dos novos governos que se estabeleceram no país, governos federais, claro, em 1990 estabeleceu-se um novo critério. Embora a inflação continuasse muito alta, embora também o custo do capital fosse muito elevado, por outro lado, se criou uma flexibilização para a entrada de competidores estrangeiros em todos os ramos de atividade, ou seja, as reservas de mercado acabaram. Com essa abertura ao capital estrangeiro, empresas como a Natura começaram a sofrer uma competição muito acirrada, muito difícil e perderam espaço. Então agora nós vamos chegar naquele ponto em que todos os nossos programas eu estabeleço para você um desafio, que no caso é o seguinte: se você fosse Antônio Luiz Seabra, estivesse no comando dessa organização com mais aqueles outros dois sócios, e você estivesse no horizonte temporal dessa época que nós estamos citando aqui, no caso 1990, como é que você faria para fazer frente a essa perda de mercado, né? Ou seja, é claro, nós estamos falando em buscar inovação, por um lado, e crescimento como consequência. Aí nós vamos usar um roteirinho aqui que é o seguinte: no Sistema Nacional de Inovação, você pode fazer mudanças organizacionais, que são dentro da própria empresa, mudanças de marketing, que são fora da organização, no seu mercado, mudanças de finanças, que podem ser tanto dentro como fora da empresa, mudanças de processos, que necessariamente são de produção, são, portanto, dentro da fábrica, né, da empresa, e, por fim, um tipo de mudança que nós vamos explicar daqui a pouquinho o que significa, que se refere a uma coisa que os americanos chamam de Open Innovation. Já já nós vamos ver o que é isso. Bem, enquanto
vocês avaliam que tipo de estratégias adotariam mediante esse cenário, eu vou mostrar para vocês o que foi que essa organização efetivamente fez. Em primeiro lugar, dentro dessa relação de coisas que eu vou mostrar, não vamos nos esquecer que todas elas só terão sentido de ser mostradas aqui na medida em que elas têm sintonia com o tema de hoje, que é o Sistema Nacional de Inovação do país, o brasileiro, evidentemente. No caso, a primeira das soluções estratégicas nesse sentido adotadas pela empresa foi organizacional. Essa inovação interna foi caracterizada pelo seguinte: criou-se, a partir de um certo momento, uma área importante e prestigiada na empresa que foi uma vice-presidência só voltada à inovação. O ano foi 1994. O novo vice-presidente contratado passou a ter orçamento alto, em termos de valores financeiros, para bancar suas ideias inovadoras. Foi dado a ele a chance de montar uma equipe de pessoas muito preparadas e qualificadas para, através de pesquisa e desenvolvimento, criar novas ideias. E isso, efetivamente, foi um fator importante para poder reativar o crescimento inovador nessa empresa. A segunda decisão, voltada para fora, voltada para o mercado, uma decisão mercadológica, portanto, correspondeu à ideia de internacionalizar a empresa através da sua marca mãe, a marca Natura. E com isso, a empresa começou a se estabelecer através de lojas e ou processos produtivos em vários países do mundo, começando com a Argentina e também o Peru no ano de 1994. Logo em seguida, no ano de 2002, no Chile. Depois, em 2005, na França e também no México, no mesmo ano. E assim sucessivamente. Esse processo foi importante para que a empresa se fortalecesse lá fora. Lembre-se que uma das visões, aliás, a visão central criada para a empresa era se tornar uma marca expressiva no mundo. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, ainda dentro das estratégias mercadológicas de inovação, se refere à primeira loja montada pela empresa na França, especificamente em Paris. Essa loja própria, evidentemente, como vocês veem aqui, que comercializa com exclusividade os produtos da Natura lá, hoje essa loja tem um outro endereço, mas o importante é nós vemos que essa loja, desde o início, ela trabalhou uma ideia diferente. A ideia de não simplesmente vender os produtos lá, mas oferecer para a cliente, mulher que lá fosse, uma coisa que eles chamaram de experiência sensorial. Lembra que eu disse a vocês que um dos focos da empresa é trabalhar o atendimento personalizado a essa cliente, né? E a experiência sensorial feita lá foi uma coisa que atraiu muito a clientela francesa. Por quê? Era uma coisa diferente. Mas o que foi exatamente essa experiência sensorial? Bom, acreditem vocês, o que essa loja passou a fazer foi o seguinte: para as clientes que lá iam ver os produtos disponíveis, era oferecido para elas uma refeição, né? Claro, uma porção francesa de uma refeição produzida por eles que, embora não tivesse nada a ver com a atividade de negócio, tinha uma relação com a tal experiência sensorial. Aqui está uma imagem de um prato servido na época para essa clientela. O foco, na verdade, é o seguinte: esses pratos, todos eles deveriam utilizar componentes, matérias-primas tipicamente brasileiras, de preferência do norte do Brasil, das florestas brasileiras, sejam frutos, sejam verduras, mas que pudessem evocar aromas e sabores que estivessem relacionados a matérias-primas usadas também nos cosméticos, né? Essa experiência acabou sendo muito interessante. As fragrâncias dos seus perfumes levavam nomes de componentes desses pratos servidos na loja em Paris. Uma mudança em termos financeiros, estratégica, portanto, ocorreu quando, no ano de 2004, a empresa decidiu abrir o seu capital, ou seja, lançar ações no mercado. E fez isso na Bovespa, que é a Bolsa de Valores de São Paulo, a mais importante do país, é a maior também, só que com uma diferença. A ideia foi que a governança corporativa das relações da empresa com esses novos investidores privilegiasse os pequenos investidores
e não os grandes como normalmente as empresas fazem quando realizam o chamado IPO, ou seja, o lançamento inicial de ações no mercado, né? Tanto é que esse segmento em que eles atuaram na Bovespa é o chamado novo mercado de lançamento de ações da Bovespa. Uma outra estratégia foi a de inovação em processos de produção, pesquisa e desenvolvimento, ou seja, se destinou cada vez mais verbas vultuosas para a realização do que eles chamam até hoje de tecnologia de conceito avançado, ou seja, criar ideias extremamente atrevidas em termos de processo produtivo moderno e, consequentemente, inovador. E a chamada Open Innovation, que eu mencionei para vocês, que também correspondeu a uma estratégia adotada pela empresa, é algo um pouco diferente do que a gente vê normalmente no mercado. Imagine, por exemplo, esse aqui, o prédio onde está a sede da Natura, e lá dentro tem um setor de pesquisa e desenvolvimento. Mas no modelo Open Innovation, as ideias não são necessariamente criadas apenas lá dentro do laboratório da própria empresa, e sim passam a ser criadas fora da empresa, fora do seu laboratório, em relações de parceria com outras empresas, onde não há aquela preocupação clássica que as empresas têm de receio com espionagem industrial, até porque esse tipo de relação com essas parcerias está voltada mais a financiamentos, a obtenção de fomentos que venham de outras organizações. Isso aconteceu em duas etapas, no ano de 2007 e depois no ano de 2011. Só para ilustrar para vocês, a parceria mais significativa aconteceu através do programa chamado Natura Campus, em que foi chamada uma empresa de governo chamada FAPESP, uma entidade de fomento e financiamento a desenvolvimento tecnológico e de inovação, e em conjunto eles procuraram e procuram até hoje desenvolver soluções criativas e inovadoras. Em função disso, a Natura, ao longo do tempo, ganhou uma porção de prêmios de inovação e se destacou, através da gestão desse triunvirato, como a quarta empresa mais inovadora do país, que hoje tem números como esses, né? No ano passado, um lucro de 670 milhões de reais, um crescimento de 120% com relação ao ano anterior, né? O triunvirato aqui dos fundadores, Luiz Seabra, Guilherme Leal e Pedro Passos, tem conseguido que essa empresa obtenha um resultado reconhecido lá fora. Por exemplo, já se compara a Natura brasileira com a 3M americana, que é considerada a empresa mais inovadora do mundo. E tudo leva a crer que talvez a próxima visão que a empresa tem em termos de metas seja essa, ou seja, talvez ela pretenda se tornar logo a empresa mais inovadora do mundo. Se você se interessou por essa história, o próximo programa eu tenho outra para você. E nesse endereço que você está vendo na tela agora, do YouTube, você pode ver todos os programas dessa série, quando quiser, quantas vezes quiser. Fique comigo.